Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. E eu estou fazendo esse vídeo hoje para falar de uma forma muito prática. Trouxe vocês aqui para dentro praticamente da minha cozinha para a gente conversar um pouquinho a respeito da contagem de carboidratos. Mas espera aí, você é nutricionista? Por que você está falando de contagem de carboidratos? Não, gente, eu sou a doutora Bárbara Guedes, eu sou médica, sou urologista. Hoje eu atuo principalmente com medicina do estilo de vida, nutrologia e performance. Então eu estou aqui para falar de algo que é minha experiência prática e também que eu uso nos meus atendimentos para poder tratar meus pacientes. Porque eu quero trazer com esse tema com mais praticidade e naturalidade, porque se viu que, apesar de ser uma estratégia para controle de glicemia, que eu sou diabética tipo 1 desde a infância, então eu tenho que fazer esse controle da glicemia ali o tempo inteiro. Ele também é um tipo de estratégia que a gente usa para poder melhorar ganho de massa muscular, perder peso e também melhorar a performance esportiva. Então, hoje em dia, a contagem de carboidratos ela é uma estratégia que eu uso muito nos meus atendimentos e que eu quero trazer aqui de uma forma bem prática e bem leve e explicar primeiro o porquê, explicar como que você deve fazer os princípios básicos, né, da contagem de carboidratos e porque serve também para você que está aí do outro lado e não é diabético e está vendo o vídeo. E como ele pode ser um grande aliado para perda de peso, ganho de massa muscular e melhora da performance ali esportiva. Então, sejam muito bem-vindos. Eu já vou trazer vocês aqui para um conceito, na verdade, quebrar um paradigma, que é o carboidrato não é um vilão. O carboidrato, gente, ele é um grande aliado. Nós usamos o carboidrato como principal fonte de energia. E tem órgãos no nosso corpo que eles usam somente o carboidrato como fonte de energia. Então, o pessoal colocou uma taxa, né, escrito assim, vilão no carboidrato. Isso aí tá errado. Tá? Primeiro vamos desconstruir. Eu também por muito tempo eu tive um pouco de medo, mas por quê? Porque o carboidrato é o principal macronutriente que vai interferir na curva de glicemia. Então aqui eu uso a bomba de insulina, eu consigo ver aqui a curva glicêmica, que é o quê? Quando a glicose sobe e cai, e o principal nutriente que vai fazer ela subir ou descer é o excesso ou a falta do carboidrato. Ou seja, é o vilão? Não, mas ele tem que saber ser usado. A gente tem que saber qual carboidrato comer, o momento de comer, a ordem na alimentação, como que eu vou comer e o principal, o que eu vou fazer com ele. Porque eu sempre digo aqui que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente faz com aquilo que a gente come. Então, se a gente come um carboidrato e às vezes vai dormir, descansar, não vai fazer nada com ele, ele vai se depositar em forma de gordura, em forma de tecido adiposo, que é aquilo que a gente não quer e vai aumentar a glicemia. Mas se a gente come o carboidrato e sabe como trabalhar com ele, come na hora certa, faz as escolhas certas, faz a contagem certinha, a gente não tem impacto disso, nem na nossa glicemia, nem na parte física. Então vamos ao que interessa? Então, se você gosta desse tema, se você acha que você precisa de aprender a lidar melhor com os carboidratos e para melhorar a sua performance esportiva ou seu corpo, já se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo e compartilha com um diabético e com um não diabético que também precisa aprender um pouquinho mais disso. Então, por que eu trouxe aqui vocês para dentro da minha cozinha? Porque eu quero fazer algo bem prático aqui. Eu faço contagem de carboidrato desde criança, então eu lembro mais ou menos ali, ó, com 10, 11 anos, já aprender a fazer. E o que é a contagem de carboidratos? É simplesmente eu aprender a converter a quantidade em grama de um alimento em grama de carboidrato. Então, saber exatamente quantos gramas de carboidrato, que seria ali as moléculas de glicose, que são unidas de uma forma mais complexa, né, que são os carboidratos complexos, ou os carboidratos simples. Porque no fundo, gente, no final das contas, a gente vai comer, aquilo ali vai ser tudo quebradinho, absorvido pelo intestino, e no nosso sangue ele vai virar glicose, que é a molécula menorzinha de carboidrato que a gente tem. E é aquilo que vai influenciar na nossa glicemia, que vai causar aí muitas das vezes, quando não consegue entrar na célula, né, por falta de insulina, por resistência à insulina, acaba dando a hiperglicemia e trazendo consequências, não somente em relação ao diabetes, mas também um ganho de peso e um ganho de gordura, que é isso que a gente não quer. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. É difícil a gente saber um alimento que não tenha carboidrato. Eu digo assim, é água, limão praticamente, que são as coisas que não têm carboidrato.
O restante, a gente tem uma quantidade de carboidrato inerente, mesmo que não seja um pão, um macarrão, um bolo, eles vão ter uma quantidade, às vezes, até insignificativa, mas tem. Às vezes, um alimento que você acha que é só proteína, por exemplo, um whey protein, um leite, um ovo, ele vai ter uma quantidade bem pequenininha de carboidrato. Então, isso não vai entrar como componente principal. Eu vou pegar aqui os emblemáticos, né? Os que são os mais importantes, que seria primeiro os pães. Então, eu vou dar exemplo aqui de um pão, por exemplo, um pãozinho francês. Aqui eu tenho um pãozinho francês, e como que eu vou saber a quantidade de carboidrato que tem aqui? Muita gente acha que 100 gramas de pão ou 50 gramas de pão é 50 gramas de carboidrato, mas não. A gente tem que aprender a converter. E como que a gente vai converter? A gente vai pegar o alimento, seja ele embalado ou aquele alimento que vem sem rótulo, e a gente vai saber a quantidade em gramas daquele alimento. Por exemplo, um pãozinho aqui, vou colocar na minha balança, um pãozinho francês, em geral, no rótulo vem ali que é 50 gramas, mas eu gosto sempre de usar balança, gente, que eu já vi pão de 80 gramas, pão de 100 gramas, e existe e muito, tá? Então, eu tô pesando aqui o pãozinho francês, 82 gramas. Geralmente, aqui no rótulo, ó, vem escrito que é 50 gramas, mas é uma média que se faz ali. O padeiro, às vezes, tá né, com a quantidade dele lá meio alterada, né? Então, aqui, ó, temos 80 gramas de pão. E aí, o pão não tem rótulo. Geralmente, como eu faço para converter as coisas que não têm rótulo? Hoje em dia a gente tem as tabelas de conversão, mas a tecnologia veio para nos ajudar e tem aplicativos, muitas vezes gratuitos, que conseguem fornecer em 80 gramas de pão quanto que eu tenho em grama de carboidrato. É isso que é o suficiente e é o necessário da gente saber. Então, um dos aplicativos que eu gosto muito, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se chama Fat Secret. Eu uso ele há anos, já faz muito tempo que eu uso esse aplicativo, oriento todos os meus pacientes a baixar e a usar. Tem a forma gratuita e a forma paga, mas você pode baixar lá. E aí você coloca 80 gramas de pão, quantos gramas de carboidrato? Em geral, um pãozinho francês, em 50 gramas de pão, a gente vai ter 28 gramas de carboidrato. E aí, quando, à medida do tempo que vocês vão pesando e fazendo, vocês vão perceber que vocês vão decorando muitas das coisas, tá? Então, o pão, para mim, já é o básico, eu já sei ali que tem 28 gramas a cada 50. Então, eu vou pegar, se eu quero comer 28 gramas de carboidrato, eu vou partir, vou colocar 50 gramas e vou comer 28 de carboidrato. Agora, eu tenho aqui, ó, uma fatia de pão integral. O pão integral também, ele não é todo carboidrato, gente. A gente tem os gramas de carboidrato, mas a gente tem também proteína, a gente tem fibra. Então, aqui, ó, no rótulo tá que 50 gramas de pão integral, a gente vai ter 22 gramas de carboidrato, ou seja, menos da metade é carboidrato. Só que quando eu vou pegar uma fatia aqui, eles falam que em geral 50 gramas é uma fatia e meia. Vamos pesar a fatia do pão integral aqui para ver quanto que deu. Deu 42 gramas. Então eu faço ali uma básica regra de 3, coloco em 50 gramas eu tenho 22. Em 42 gramas eu tenho X. E aí eu vou ter a quantidade exata de carboidrato desse alimento aqui. Então serve para os alimentos que têm rótulo. Geralmente a gente olha aqui na tabela nutricional que tem informações importantíssimas e que você consegue aí fazer, além da sua contagem, as melhores escolhas em termos de carboidrato, de caloria, de proteína e de gordura, tá? E a gente tem os alimentos que não têm rótulo, por exemplo, essa bananinha aqui. Aí, geralmente, o pessoal fala assim, ah, não, uma banana tem tanto. A gente não tem como falar uma banana, cada banana tem seu peso. Então, o que que eu faço normalmente? Eu pego a banana, qual tipo de banana que é? Já ia falar a marca da banana, mas a banana tem marca, né? Banana tem tipo. Então, eu pego a banana nanica, banana prata, e eu pego ela, descasco, peso aqui, coloco o peso, e aí eu vou lá no meu aplicativo e coloco X grama de banana, tem quantos gramas de carboidrato? Gente, o aplicativo ajuda demais. Todo mundo que eu oriento ama e não deixa mais de fazer. Assim como outros alimentos, que tem aqui, ó, a uva passa. Eu vou pegar, vou geralmente usar a balancinha também, pesar e ver. Em tantos gramas de uva passa, quantos gramas de carboidrato que eu vou ter? Beleza, entendi. Sei fazer regra de 3, sei pesar, sei medir. Mas, na prática, o que que isso influencia na minha vida, doutora? Para quem tem diabetes, primeiro eu vou começar falando, e isso serve também para quem não tem diabetes, tá? Para quem tem diabetes, quando você calcula a quantidade de carboidrato que você está comendo em gramas, a gente sabe que existe algo que se chama sensibilidade, o fator de sensibilidade à insulina, que é quanto de insulina que eu vou precisar em unidades para comer quantos gramas de carboidrato. Por exemplo, se eu tenho uma sensibilidade à insulina de 1 para 15, que normalmente é uma sensibilidade média ali de um paciente que tem ali 50, 60 quilos,
para cada 15 gramas de carboidrato, eu vou usar 1 unidade de insulina, tá? E isso é variável de acordo com o peso, de acordo com a estrutura do paciente. Então, isso aí tem que ser muito analisado, geralmente com o seu endocrinologista vai te falar esse fator de sensibilidade. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma sensibilidade de 1 para 10. A cada 10 gramas de carboidrato, eu aplico 1 unidade de insulina. O que isso me permite? Isso me dá mais liberdade nas minhas escolhas e isso evita tanto que minha glicose suba demais, quanto que ela caia demais. Porque se eu tomar insulina demais, a glicose vai cair. Então, se eu calcular a quantidade exata de carboidrato, eu vou evitar esses erros e essa variação glicêmica. Então, aqui eu peguei, por exemplo, um pãozinho francês, que tem 28 gramas de carboidrato, comi 50 gramas do pão. Apliquei a insulina, apliquei um pouquinho antes, ou avisei aqui para a bomba. Aí, aquele efeito da variação da glicose, ela não vai existir, porque normalmente tem um pico bem leve e acaba que ela vai se tornar mais estável. E hoje em dia a gente sabe, os estudos mostram que a variação glicêmica, que seria os altos e baixos da glicemia, quando eles estão em muita intensidade, eles são responsáveis não somente por complicações do diabetes, para quem é diabético, como para você também, meu amigo que está aí, que não é diabético. Porque isso causa, os picos de glicemia causam aumento da fome, pioram a compulsão alimentar e outra, elas facilitam com que a gordura se acumule, ou seja, quem tem muita variação glicêmica, mesmo que seja baixo porque produz insulina, é aquela pessoa que vai engordar com mais facilidade. Então, os picos glicêmicos têm sim uma relação com o aumento de peso. Então, você aí que está lutando para perder peso e está tendo muita variação glicêmica, mesmo que não seja na mesma proporção de um diabético, você está comendo carboidrato na ordem errada. Então, por isso que eu estou te orientando primeiro a aprender a contar os carboidratos, a entender essa dinâmica de variação da glicemia, que sua glicemia também não fica uma linha reta o dia inteiro. Ela tem altos e baixos, mesmo que sejam altos e baixos mais discretos do que um paciente diabético. E isso vai impactar diretamente no seu ganho ou perda de peso, no seu ganho ou perda de massa muscular. Então, eu utilizo hoje em dia essa estratégia, que é dessa básica contagem de carboidratos. Esse vídeo foi mais para dar uma introdução para vocês. Não vou deixar muito extenso, mas num segundo vídeo eu quero trazer para vocês a ordem no qual eu tenho que ingerir esse carboidrato, porque eu te falei, não é só o tipo de carboidrato, a gente sabe que tem os carboidratos aí complexos e os simples, e eu já falei que nem todos são vilões, a maioria deles são um mocinho que vão te ajudar na sua estratégia, tá? Mas o que eu quero mais frisar aqui, além da qualidade e da quantidade que você vai comer, que isso é definido pelo seu médico, pelo seu nutricionista, é a ordem no qual você vai comer para impactar menos e causar menos variação da glicose. Então, esse vídeo introdutório foi para você começar a se familiarizar. Um exercício que eu vou propor para você é para fazer isso nas principais 3 refeições do dia. Comprar aí, gente, isso aqui é super baratinho, uma balança de pesar os alimentos e baixar o aplicativo e nas principais refeições você fazer isso. Pesar, colocar no aplicativo só a quantidade de carboidrato, fazer esse exercício leve. E aí, contabilizar mais ou menos o quanto de carboidrato que você está ingerindo. E aí depois a gente vai para um próximo passo, que vai ser o quê? O próximo passo vai ser a ordem. Quando que eu vou comer esse carboidrato aqui e não vai fazer diferença no meu peso? Quando que eu vou comer e eu vou, na verdade, ganhar massa muscular com ele? Como que eu vou usar ele para construir músculo? Aqui, ó, que eu tive que construir recentemente bastante músculo. E quando que esse carboidrato ele começa a virar o vilão e começa a acumular aqui na minha barriguinha e trazer aquela forma física que me desagrada? Então, isso eu vou ensinar para vocês num próximo vídeo, assim como a interferência dos outros nutrientes, proteína, fibra, nessa contagem e como ela pode te auxiliar a ter menos flutuações e com isso também menos ganho de peso, menos alteração de glicemia, menos complicações do diabetes e outra, mais saciedade. Você precisar menos de carboidratos, que eu diria que são ruins, que são os de rápida absorção, os carboidratos simples, e aprender a lidar mais com aqueles carboidratos de uma boa qualidade, os carboidratos complexos, que vão muitas vezes melhorar o seu intestino,
melhorar a sua performance física, o seu ânimo, melhorar a sua construção muscular e diminuir seu percentual de gordura. Então, tem como a gente usar de uma forma inteligente? Sim. Estratégica? Sim. A gente vai aprender a lidar com eles, a ingerir da forma certa e como que a gente vai construir o corpo que você sonha usando bastante carboidrato e tendo bastante prazer na vida. Então, se você gostou desse vídeo, vou finalizar por aqui, porque já está ficando muito longo. Eu vou falar para você se inscrever no meu canal e acompanhar o próximo vídeo que eu já vou colocar, que é uma continuação, né, de como você vai lidar com esse carboidrato para chegar no objetivo que você quer. Então, estejam aqui comigo para um próximo conteúdo.